Olá, tudo bem? Professor Walter, professor de matemática. Nesse vídeo estarei explicando sobre distância entre os pontos dentro de um plano cartesiano. Aqui nós já temos um formato, que já tem no outro vídeo explicando como chegar nele. Então tem os pontos A, B e C, né? O ponto A, menos 1, menos 2 e 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chegando aqui, ó, ponto A. Agora nesse vídeo vou explicar para vocês qual que é a distância entre A e B, B e C e assim por diante. Porque dentro da matemática nós falamos sobre a natureza do triângulo. O que vem a ser a natureza do triângulo? Então ele tem três formações. Isósceles. O triângulo isósceles é porque tem dois lados iguais. Escaleno. Olha o nome, escaleno. Possui três lados diferentes. Os três lados diferentes. E equilátero, que possui os três lados iguais. Certo? Então essas são as características dos triângulos. Ó. Isósceles, escaleno e equilátero. Aqui eu tenho o formato já pronto. E vamos calcular qual que é essa distância entre os pontos. Vou apagar aqui. E vamos calcular qual que seria a regra. Então a regra diz assim, ó, distância de A a B. É nessa fórmula. XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então se é a distância de A a B, utiliza essa regrinha aqui. Vamos aqui ao cálculo, ó, de A a B. Substituindo, ó, XB, 1, menos, a regrinha é menos, XA menos, abro parênteses aqui, para você observar que tem que fazer o jogo de sinais. E o mesmo processo do Y. YB, 4 menos 3. Que não precisa colocar parênteses porque já é negativo, né? Distância de A a B. 1 menos e menos mais 1 ao quadrado. Distância de A a B. Então aqui eu tenho, ó, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Distância de A a B. 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Então a distância de A a B, raiz quadrada do 10. O 10, ele não se fatora, ele não se decompõe, né? Então ele fica ali, a raiz de 10. Vou fazer o mesmo processo, tá? Vou fazer o mesmo processo com todos os outros pontos. Então a distância, fizemos aqui, ó, que a distância de A a B é raiz 10, tá? Então vou colocar aqui que a distância de A a B é 10. Vou apagar aqui que eu vou usar o mesmo processo. Agora, vamos calcular a distância de BC. A distância de BC, ó. Distância de BC. Qual que é a regra? XC, vou mudar aqui, ó, XC, e aqui XB, YC e YB. Certo? A diferença, aqui que nós colocando para facilitar, é que sempre é esse valor aqui menos esse, ó. Certo? Sempre o final menos o início. Ó. Então a distância de BC, agora XC, ó, XC 2 menos 1.
menos 3, YB. Então, menos 4. Certo? Esse aqui menos esse, e esse aqui menos esse. Distância de BC. Então, eu tenho 1 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, dá menos 7 ao quadrado. Distância de BC, 1 ao quadrado, 1. Menos 7 ao quadrado é mais 49, porque toda base negativa com expoente par, ele transforma em positivo. Então, a distância de BC, raiz de 50. Então, a raiz de 50, dá para fazer a decomposição, certo? A decomposição dele é esse aqui, ó. É fazer esse processo, ó. 2, 25, aí dá 5, 5, 5, 1. 5 ao quadrado, então a distância de BC é igual a 5 ao quadrado vezes 2. Aí corta esse 2 aqui com esse índice, né, o índice. Então a distância de BC, aí ele vem fora. 5. O 2 não sai porque o 2, o expoente dele é 1. Então ele fica aqui dentro. Então a distância de BC é 5 raiz de 2. Distância de BC, 5 raiz 2. E o mesmo processo que eu vou fazer é usando agora a distância de AC. Utiliza-se a distância de AC, ó. De AC. Então, quem que é? É XC e aqui é XA, ó. Aqui é YC e aqui é YA. E o mesmo processo, a distância de AC, XC, 2, menos XA, menos 2 ao quadrado, mais YC, menos 3, menos 3 também, ó. Certo? Distância de AC é igual 2 mais 2 ao quadrado, que menos e menos é mais. Menos 3 e menos 3 é menos 6. Distância de AC, 4 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Distância de AC é igual raiz quadrada. Então, 4 ao quadrado, 16, mais 36. 6 vezes 6. Distância de AC, 52. Vamos fazer a fatoração de 52. Ó. Dá 2, dá 26. 2 dá 13. E 13 dá 1. Então, a distância de AC, 2 elevado a 2 vezes 13. Distância de AC, cortou, 2 raiz 13. Então, essa é a distância de AC. Distância de AC. 2 raiz 13. Bom, depois que nós encontramos todos esses pontos aqui, dentro da matemática, nós falamos assim, qual que é o perímetro? Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Como esses triângulos aqui, eles não têm lados iguais, aí o perímetro dele é colocado assim, ó. Raiz 10, mais 5, raiz 2, mais 2, raiz 13. Esse é o perímetro dele, ó. Certo? Não tem nada para ser somado aqui. E esse tipo de triângulo aqui, então ele é um triângulo escaleno, porque 3 lados diferentes, ó. Certo? Se eu tivesse encontrado, ó, distância de AB, raiz 10, distância de BC, 2, raiz 10, e distância de AC, 2 raiz 10 também, o perímetro
ficaria assim, ó. Raiz 10 mais 2 raiz 10 mais 2 raiz 10. Portanto, raiz 10 separa, ó, separa, porque na soma os radicais têm que ser iguais. Separa. Aí é o que eu faço, ó. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. E esse triângulo aqui, ele seria um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais, ó. Os dois lados iguais. Espero ter ajudado. Próximo vídeo. Professor Walter.